Glória a Deus. Vamos andar aqui na epístola de 1 Pedro, o capítulo 2 desta feita. Hoje estava meditando aqui, temos em algumas Bíblias uma divisão desse capítulo em 1, 2, 3 partes, mas hoje acredito que eu vou abordar esse capítulo todo. Amém? Mas não deixarei de ler um trecho bom com vocês. 1 Pedro capítulo 2 nos diz a palavra de Deus. Isso é para motivar o pessoal a ler a Bíblia e se situar no texto sagrado. Amém? E se familiarizar com o texto sagrado, inclusive. Leiamos. 1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus por esta leitura, não é, amados? A gente percebe que esse trecho é familiarizado pelos versículos, principalmente 9, né? Pelos versículos 5 e 9. Me lembro que já escutei muito esses versículos. Penso que vocês também. É o que torna basicamente este capítulo de primeira, né, porque é uma epístola, de 1 Pedro familiarizado. Pedro continua aqui na temática da santificação. A santificação envolve tudo isso, aglomera tudo isso, engloba tudo isso. Como dissemos na abordagem do capítulo 1, na segunda parte desta epístola, que a santificação, ela é um processo de afastamento, de distanciamento da gente para com o pecado, e ela é adquirida por dois elementos:
existe a santificação pela remissão e pela abstinência. Pela remissão é o sangue de Jesus. Não existe outro elemento que nos purifique do pecado da gente, a não ser o sangue precioso de Jesus Cristo, que Pedro faz menção ser este sangue, imaculado e incontaminado, no versículo 19 do capítulo 1. Porque Jesus Cristo, já disse, Paulo foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está sobre todos os nomes. Este Pedro, inclusive, já havia pregado lá na casa de Cornélio que fora pelo sangue de Jesus Cristo que lhes fora ordenado pregar a remissão dos pecados. E a Escritura Sagrada está sempre referendando isto, né? Que só o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. E aí tem outro elemento que gera em nós santificação, que é a palavra de Deus. Aí é pela abstinência, porque você vai lendo a palavra, vai conhecendo a palavra, vai se munizando da palavra, e aí a palavra de Deus, que é também a espada do Espírito. A espada é aquela arma que o soldado romano, os que usavam espada, até os inimigos dos soldados romanos, usavam. Os zelotes também usavam a espada, né? Lembra de Pedro pegou a espada e meteu na orelha de Malco? Jesus foi lá e colou a orelha de Malco, colocou ela no lugar. A espada servia para a pessoa se defender e atacar. E essa palavra de Deus em nós serve para que nós façamos resistência ao diabo, às concupiscências, que são os desejos da nossa carne, né? E aí quando vem a tentação, uma vez munidos da palavra, nós somos orientados a resistir àquela oportunista tentação. Sim, oportunista, porque a tentação vem na hora que você está precisando de alguma coisa. Lembra que Satanás foi a Jesus quando Jesus estava com fome, tendo jejuado? Satanás chega para ele e diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, é nessa oportunidade que vem a tentação também, principalmente. Você está carente, aí vem a tentação de você se envolver com qualquer pessoa. Você está passando por dificuldade financeira, vem a tentação de você se meter em aquisições desonestas ou não devidas. Entende? Você está doente, está passando mal, aí vem a tentação de se automedicar. A automedicação é um problema, né? Então, as tentações, elas são, em sua maioria, oportunistas. Tiago, quando trata disso, ele fala da concupiscência. Paulo fala da concupiscência aqui, ele até diz, Pedro fala aqui da concupiscência, ele até diz para que nos abstenhamos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Versículo 11 desse capítulo 2. Ele manda que nós nos abstenhamos das concupiscências carnais, do desejo, né, da nossa carne. Entende? E aí a santificação vem pela palavra, porque cheios da palavra, a probabilidade de nós dizermos não à tentação é maior do que quando não estamos com a palavra de Deus.
Isso é uma temática tratada por Pedro aqui na sua primeira epístola, e ele nutre isso no capítulo 2, ele enfatiza isso nesse capítulo 2, porque o deixar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, as murmurações, tudo isso são obras da carne. A obra da carne não é só sexo, não é só lascívia, não são só as impurezas sexuais. A obra da carne são todas essas desconfigurações do caráter de Deus em nós. Sim. Se espiritualizar é refletir Deus nas atitudes, nas ações, no comportamento, né? Nas reações. Se espiritualizar é refletir Deus. E quando a gente não está espiritualizado, a gente está na carne, e Paulo manda lá em Gálatas que nós andemos no Espírito e não cumpramos com as obras da carne. E aí, obra da carne, volta a dizer, não são só não é só a lascívia. A lascívia é aquele complexo de impureza sexual, adultério, prostituição, fornicação, né? Pornografia, que é imagem e foto de nudes, é a expressão usada hoje, né? Mas carnalidade tem a ver com aquele elementos mencionados em Gálatas, capítulo de número 5, que Paulo trata a partir do versículo de número 19 ao versículo de número 21. Só para atualizar a lembrança aí das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, disse Paulo, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí Pedro chega dizendo para deixarmos toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e todas as murmurações. Então, ele continua batendo na tecla aqui de santificação. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse leite racional é a verdade, é a palavra de Deus, da qual o apóstolo disse, principalmente o apóstolo Tiago, muitos já terem se desviado da verdade. O leite racional é a palavra de Deus. São os princípios básicos da fé cristã. Falar em princípios básicos da fé cristã, eu lhe convido a assistir, a maratonar esse final de semana na palavra de Deus com o seriado O Beabá da Fé. Você vai encontrar este seriado, O Beabá da Fé, no canal Acorda Bênção no YouTube. Procura aí. Acorda Bênção, no YouTube, Acorda Bênção. Aí você vai lá, tem um monte de mensagens, muitas ministrações. Você vai achar lá o seriado O Beabá da Fé, parte 1, 2, 3 e 4. Assiste isso. Assiste esse seriado. Eu penso que você vai gostar. Assiste, deixa lá um comentário
E esse final de semana eu vou dar uma olhada quem assistiu e qual foi o comentário que deixou. Tá? O beabá da fé. Louvado seja Deus. O básico que é fundamental para você, ir crescendo e crescendo. Louvado seja o nome de Jesus. Em outro momento, o apóstolo Paulo diz, ele até reclama de os irmãos, que já era para serem mestres, né, pelo tempo que vinham escutando a palavra, mas que por conta de uma estagnação, por conta de uma acomodação dos irmãos, e na verdade por conta dos outros interesses, né? É aquela palavra que caiu em lugares pedregosos e não tiveram suas raízes aprofundadas. Mas por que isso? Porque na própria interpretação de Jesus, esta terra refere-se às pessoas que estão voltadas para as coisas desta vida, para os problemas desta vida. É aquela pessoa que, infelizmente, só afluiu a uma igreja, só afluiu ao evangelho em função de um problema sentimental, financeiro, empresarial. É aquela pessoa que só procurou Jesus por causa da multiplicação de pão e peixe, de transformação de água em vinho. Só procurou Jesus por causa de milagres. Só procurou Jesus para atender as suas necessidades sociais, físicas, de repente até emocionais, psicológicas e espiritual, apenas no sentido de se desvencilhar de alguma, vou usar as expressões aqui do apóstolo Paulo aos Gálatas, de alguma feitiçaria, né? De algum olho grande, de algum olho gordo, de algum mal olhado, de algum encosto, de alguma assombração. Só procurou Jesus para se desvencilhar dessas coisas. Alguns, e glória a Deus por isso, no decorrer do processo, entenderam que Jesus é tão maravilhoso e que resolveram ficar com ele, se relacionar com ele, estreitar a relação com ele. Entenderam que o propósito da encarnação do Verbo é a salvação das nossas almas, que o fim que o fim da fé é a salvação da alma, como diz Pedro no capítulo 1, verso 9. E aí, glória a Deus, permanecem até hoje, servindo a Jesus, incondicionalmente, servindo a Jesus com determinação, aleluia. Entenderam isto? Não é? E você que está na canela, chove canivete, e a pessoa, por ter enxergado Jesus, viu que o seu valor transcende o ganhar o mundo. Por que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não é? Louvado seja Deus. E aí a pessoa dá uma qualidade de vida para ela mesma, porque passa a trilhar o caminho de morar no céu. Como temos dito, só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu.
Esses são os que, diz Pedro, provaram que o Senhor é benigno. Esses provaram que o Senhor é benigno. E aí evoluem espiritualmente. E aí se desenvolvem espiritualmente. E aí se fortalecem espiritualmente. Porque passam a tomar do leite racional e vão crescendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse leite racional é a palavra de Deus. Aleluia. E aí Pedro, que ele fala agora aqui do versículo 4, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 em diante, ele faz muita associação de pedra, né? de rocha, ele faz muita associação com esse minério, porque ele tem a experiência, né? Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu volto a dizer, há uma interpretação histórica errada por aí sobre Pedro ter sido o primeiro Papa, né? Porque Pedro, quem teve o primado da igreja em Jerusalém foi Tiago, não foi Pedro. E sobre o Jesus ter dito: sobre esta pedra edificarei minha igreja, não era a Pedro sendo a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja. Não, Jesus estava se referindo à estrutura humana, que era Pedro. E eu glorifico a Deus porque essa fala do próprio Pedro fortalece essa minha defesa, que ele chega a dizer no versículo de número 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Porque quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus não estava dizendo que Pedro era a igreja, que Pedro era a cabeça ou o cabeça, que Pedro era o que abre o céu, que fecha o céu, que manda para o céu, que reprova do céu. Não. Jesus estava dizendo: Pedro, a igreja é um conglomerado, é um coletivo, porque quem já fala de coletividade, é uma representação do que tu és, um ser humano. É gente, igreja é gente de carne e osso, uns mais carne, outros mais osso, mas é gente. A igreja é assim, igual você, Pedro, cheio de falhas, de defeitos, mas também de virtudes. Ora corajoso, ora covarde, ora disposto, ora medroso. A igreja é assim. Pedro é o retrato da personalidade da igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E agora chega ele dizendo: vós sois como pedras vivas. Aleluia. Ele entendia muito disso. Porque a igreja somos nós. A igreja não são as paredes, não são as placas denominacionais, não são os CNPJs, os cadastros nacionais de pessoas jurídicas. É o que significa CNPJ. A igreja somos nós, pedras vivas, edificado casa espiritual. Pessoas que se relacionam com Deus, é quando ele faz referência ao sacerdócio. Não que nós voltemos ao levirato, não. No sentido de sermos mediadores, não.
mas ele faz referência ao sacerdócio por conta dessa relação com o divino. E não somos nós quem mediamos as pessoas a Deus. Não. Há um só mediador entre Deus e os homens, disse Paulo. Jesus Cristo, homem. Jesus é o mediador. Não existe ninguém mais que interceda por nós diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Nós, mortais, vivos, somos intercessores. Louvado seja o nome do Senhor. Essa oferenda de sacrifícios espirituais, não se assuste com o termo oferenda não, oferenda refere-se a tudo que é oferta, tá? Sacrifícios espirituais, na perspectiva de ser agradável a Deus, por Jesus Cristo, né? É o jejum, é o estar louvando a Deus. Aí você diz, mas pastor, eu estava refletindo nisso, né? Que eu já escutei os irmãos falando sobre sacrifício de louvor. Desde quando louvar a Deus é um sacrifício? Aí eu, ora, não aceitava isso, mas você que acompanhou a abordagem, por exemplo, de Tiago, está aqui na rede social da rádio, está nas minhas redes sociais. Você que acompanhou a abordagem de Tiago, capítulo 5, parte 3, vai entender melhor isso, voltando a escutar aquela fala. Sacrifício de louvor é quando você não está com motivação para cantar, não está com forças para cantar. E nem sempre a gente está bem para cantar, nem sempre a maré está para peixe, né? Nem sempre as coisas estão favoráveis, e o Senhor nos entende. Eu acho engraçado quando os irmãos ficam, canta, alegre, canta a benção. Oh meu Deus, não é fácil cantar quando as coisas estão difíceis. E o Senhor compreende, por isso que está escrito, quem está aflito, ore. Quem está alegre, contente, cante louvores. Deus não pega ninguém aqui, para quem está me assistindo, né, nas redes sociais, pela beca e canta a benção. Todo de um lado, canta a benção. Deus não faz isso, irmão. Deus não força a barra de ninguém. Deus te compreende, Ele nos compreende, aleluia. Como diz o escritor aos Hebreus, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ele nos entende sem nenhuma explicação. Então, quando não dá para cantar, não dá para cantar. Agora, cantar quando as coisas não estão boas, aí é um sacrifício. Porque louvar a Deus deve ser algo realmente prazeroso. Mas esse sacrifício de respeito a você se vencer. Como você deve procurar se vencer, não só para esse momento entusiasta, mas procurar se vencer em todas as instâncias, como, por exemplo, a resistência às concupiscências carnais. Vencer a tentação. Isso não deixa de ser um sacrifício. Porque você rejeitar pão com fome, aleluia. Não é, irmãos? Rejeitar pão com fome é um sacrifício. O pão vil de Satanás, o pão de Satanás, aquele que ele disse a Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não é o pão em si, é quando a motivação ela é maligna. Porque, volto a dizer, não é ruim ter, queira ter para investir na obra. Mas se você está na prova, né, do Liseu, e aí é feito uma proposta para você, por exemplo, ir furtar, ir roubar, subtrair o que é dos outros,
Aí você diz: eu vou aceitar esse negócio. Olha o pão aí do maligno. Entende? Aí esse dinheiro não é bacana. Não é? Então é isso que é o sacrifício espiritual. É a resistência àquilo que vem sem ser honesto, sem ser decente, sem ser legal aos olhos de Deus. Como quem está carente, por exemplo, né, de afeto, de carinho, né, está aí querendo ter uma companheira, querendo ter um companheiro. Aí vem aquela proposta para você passar por cima dos princípios divinos, dos valores divinos. É o pão oferecido pelo maligno. A resistência disso é o sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. E aí Pedro continua batendo nesta tecla. Louvado seja Deus, se referindo à pedra de esquina e uma linguagem mais simples, mais popular, para ter ideia de que é uma pedra de esquina. Por exemplo, o pedreiro, quando ele vai fazer uma construção, ele coloca exatamente um tijolo na esquina da estrutura, porque a partir dali ele faz o prumo, ele faz o esquadro, ele faz o prumo e ele faz o nível. Entende, amados? Então, para a gente ter uma ideia melhor, que essa pedra de esquina é o que propicia uma construção estruturada. Propicia uma construção estruturada, em que, a partir dela, você tem o nível, o prumo e o esquadro, que o esquadro é para não ficar troncho. O esquadro é uma ferramenta que ajuda a fazer o ângulo ideal, perfeito, para que as medidas não fiquem tortas. O esquadro. O alinhamento é para sair retinho. E o prumo é para sair, sabe, amados, verticalmente direito. Senão fica troncho e logo vai cair. O alinhamento, o desalinhamento vai deixar a estrutura torta. A falta de alinhamento. Então a pedra de esquina, ela tem esse fundamento da perfeição. Louvado seja o nome de Jesus. E quando você não rejeita Jesus Cristo, que fora reprovado pelos rebeldes, aí a coisa sai toda errada na sua vida. Mas quando Jesus é sua referência, aleluia, a pedra de esquina eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido, diz o apóstolo. 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Quem tem Jesus como referência, como padrão, aleluia, não será confundido. Bendito é o nome de Jesus. E aí, perto de terminar essa abordagem, aí você diz: mas pastor, ainda tem esses versículos todos. Bem, como eu disse, eu vou fazer essa abordagem de uma vez só. Não vou dividir esse capítulo de 1 Pedro em 2, 3 partes, como sugere alguns redatores na sua composição, não é? Vai dar para nós fazermos em uma parte só. Não que tenhamos pressa de andar na Escritura, não.
mas dá para fazer isso só hoje. Louvado seja Deus. Porque o que Pedro vai pontuar por diante neste capítulo, ainda é dando ênfase à santificação, que é um processo, é importante dizer, a partir do novo nascimento, como ele faz referência no versículo 2, meninos nascidos novamente, porque isso é para quem nasceu de novo. Nascer de novo é uma ação do Espírito Santo. Existe a conversão e existe o nascer de novo. A conversão é mudança. Eu falei antes de pessoas cujos corações são semelhantes a terras cheias de pedras, que a semente caiu e ficou por ali e a raiz não se aprofundou. Na interpretação, Jesus diz que são pessoas que estão voltadas para as coisas desta vida. Então tem pessoas que só se convertem, só mudam, deixam de fumar, deixam de beber, deixam de se prostituir, deixam de serem desonestas, deixam de serem fingidas, deixam de serem murmuradoras, deixam de ser maliciosas. Algumas até deixam muita coisa, mas só mudou, só se converteu. Nascer de novo é algo mais profundo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo descreveu São João, capítulo 14, versículo 23. Quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Então essa morada do Espírito Santo na pessoa, essa fusão do Espírito Santo com o Espírito da pessoa, que no Velho Testamento é chamado expiação, que é unir as partes que estavam separadas distintamente. Essa fusão, para entender melhor, é como misturar café com leite, fica aquela coisa homogênea. Você já não sabe mais o que é o café, já não sabe mais o que é o leite, não é? Essa fusão do Espírito Santo com o Espírito da pessoa é quando a pessoa, além de se converter, ela resolve ter compromisso com a palavra de Deus. Ela resolve, a partir dessa mudança, sim, vou mudar, mas quem é que vai ser agora a minha referência? Quem vai ser agora meu guia? A partir de que eu vou passar a defender princípios e valores? A partir da palavra. Aí quando a pessoa se relaciona com a palavra de Deus, nesses moldes, né? Aí o Espírito Santo se une ao Espírito dela, da pessoa. Essa união é o novo nascimento, que é sine qua non para ser cidadão dos céus, para ser filho de Deus. Tem que nascer de novo. Não basta só participar de uma religião, de uma denominação, de uma crença. Tem que nascer de novo. E só existe novo nascimento pela união do Espírito Santo, que é Deus, com o nosso espírito. É a partir deste processo que a gente começa a, de forma natural, buscar a santificação. Volto a dizer, pela remissão, que é pelo sangue de Jesus. Eu explico isso na abordagem, inclusive, lá de Tiago, capítulo 5, parte 3. E pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, que está na mesma explicação de Tiago, capítulo 5, parte 3. Está nas redes sociais da rádio e está nas minhas redes sociais. Esse é o caminho. É o caminho de ir para o céu. E por ser o caminho de ir para o céu, é o caminho que concomitantemente faz com que atraiamos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Você não precisa estar correndo atrás da bênção. A bênção é quem vai lhe alcançar se você for crente para ir morar no céu. Porque se você for crente para ir morar no céu, você vai, seguir, por exemplo, se limitando aqui à fala de Pedro, você vai deixar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, as murmurações. Você vai procurar estar crescendo, por estar absorvendo a palavra de Deus. Você vai ter Jesus como referência, e aí a sua vida vai ser alinhada, aprumada, sem tronchura.
Além de você estar indo para o céu, você está atraindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? E aí Pedro continua dizendo, aleluia, que em outro tempo nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. E por sermos povo de Deus, observe aí quais devem ser a nossa postura neste mundo. Sujeitarmos a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior. E aí eu me lembrei, quando falei disto aqui, de uma fala de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, e eu faço questão de ler uma nota dos redatores desta Bíblia que eu estou usando, por sinal, a de estudo pentecostal. Eu faço questão de ler isso aqui. Que Paulo descreve o governo tal como ele deve ser quando o governo... Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser, que é quando ele diz que devemos nos sujeitar às autoridades porque elas foram ordenadas por Deus. Porque os magistrados não são terror para as obras, mas para as boas obras, mas para as más obras, não é? Aí Paulo faz essa descrição do governo tal como ele deve ser. E aí o relator chama essa atenção, que quando o governo deixa de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Foi o que Pedro disse, inclusive o próprio Pedro, lá no capítulo 5, versículo 29 de Atos dos Apóstolos. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Isso aqui estamos nos referindo a normas, a leis, né, que são criadas. Mas quando os governos, por exemplo, não atendem, conforme já vimos em Tiago, inclusive, aos necessitados, aos mais vulneráveis, aí esse exercício não está sendo divino. Ele não está atendendo a um anseio divino, né? É importante o povo de Deus atentar para isto. E aí ele continua dizendo: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Versículo de número 18. Sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Eu vou querer só de vocês mais 2 minutos para explicar isso aqui, essa fala que ele diz no versículo 20. Mas, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Bem, o que o apóstolo está dizendo aqui é que se este sofrimento é em função, que ele até diz mais na frente, na sua segunda epístola, não, né, nessa ainda, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, né? Se somos provados, afligidos, devemos nos alegrar, porque nos tornamos participantes de Cristo. Porque se pelo nome de Cristo somos vituperados, bem-aventurados somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Pronto, nem precisei de muito tempo, porque o próprio apóstolo explica isso no capítulo 4. Amém? Olha, se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, não lhe consolou, não lhe edificou, aí foi a voz
de Amaro Correia. Mas se essa palavra, oh aleluia, mexeu com você como mexeu comigo, lhe edificou como me edificou, nos consolou, mexeu com a gente, nos fez crescer, aleluia. Aí o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.